sobre as intervenções militares. Atualmente, no Brasil, tem gente que defende uma intervenção militar na política para resolver os nossos problemas. Já faz alguns anos que existem esses chamados intervencionistas. Faz no mínimo uns 5 anos que eles têm atuação. Só queria lembrar assim, que na história do Brasil já houve várias intervenções militares. Então, se a gente relembrar assim, quando Dom Pedro I abdicou, em 1831, houve uma certa intervenção militar. Depois, em 1889, quando houve a proclamação da República, os militares, o exército teve uma grande participação e outra intervenção militar. Pois em 1930, o presidente Washington Luiz ele foi afastado do cargo para a chamada Revolução de 30 para tomar posse o candidato que tinha perdido, o senhor Getúlio Vargas. Foi outra intervenção militar. Os militares intervieram e colocaram no cargo o candidato derrotado na eleição de 1930. Depois, em 1945, os militares afastam o presidente Getúlio Vargas. Depois, em 1954, os militares pressionam esse mesmo Getúlio Vargas para ele renunciar ao cargo. O presidente Getúlio Vargas se suicida e não renuncia. No ano seguinte, os militares ameaçam uma nova intervenção militar para não deixar o Juscelino Kubitschek assumir. Aí acontece uma outra interferência do outro general, Henrique Teixeira Lott, e garante a posse do presidente Juscelino. 9 anos depois, acontece o chamado golpe militar, uma nova intervenção militar que vai durar 21 anos. Bom, então o Brasil já teve várias intervenções militares que criou problemas, resolveu alguns problemas, vamos dizer, mas criou inúmeras instabilidades políticas. Então, assim, intervenções militares para resolver os problemas assim, parece uma coisa meio mágica, meio lógica, meio absurda hoje. A gente teria que se perguntar assim, por que países mais organizados, por exemplo, como os Estados Unidos, por que nos Estados Unidos não tem intervenção militar? Por que os países mais consolidados, mais organizados da Europa, da Ásia, eles não têm intervenção militar? Por que os intervencionistas do Brasil, que muitos deles adoram os Estados Unidos, por que eles não defendem assim? Eles defendem os Estados Unidos. E por que eles não explicam esse fato que nos Estados Unidos nunca teve intervenção militar nos últimos 100 anos da República? Se a intervenção militar é uma coisa tão boa, por que nos Estados Unidos a gente não tem esse fenômeno de intervenção militar? Por que os Estados Unidos apoiou várias intervenções militares em outros países, mas lá internamente, lá não tem intervenção militar? Muito bem, gente. Esse é um pequeno comentário sobre esse assunto que é muito polêmico, muito discutido, né? Eu deixo um grande abraço para vocês e mais adiante eu pretendo até voltar a discutir esse assunto. Um grande abraço.